O problema da indicação é que ela depende da sorte, e a sorte não é algo escalável. A gente vai aprofundar isso, mas a gente, como escritório de projetos, tá? Que desenvolve serviços correlatos, a gente às vezes depende muito da dedicação, tá? Falo isso porque nosso escritório, que eu também, além de ser um dos sócios criadores aí do Andes, que também nós sou sócio, né, junto com o Lucas aí de um escritório de projetos, tá? E a gente às vezes depende sim da indicação, só que de fato a indicação por si só pode ser muito boa se você conseguir ter um grau de network muito grande, porém, ela depende da sorte e ela não é escalável. Quando a gente fala de indicação também, gente, indicação não seria uma parceria estratégica, é totalmente diferente. Como assim? Eu tenho parceria com um arquiteto, esse arquiteto sempre faz a indicação. Isso é uma indicação mais estratégica, não é esse tipo de indicação que eu falo de maneira direta aqui, que depende da sorte. É aquela que, fiz um projeto com o cliente, talvez ele tenha um primo, talvez ele tenha um irmão, um pai, enfim, que vai precisar de algum serviço, e com isso ele vai me indicar. Então, você não tem estratégia nenhuma, é basicamente a sorte. Então, a sorte não escala e não é escalável, tá? Deixa eu só voltar aqui, puxar a apresentação para esse lado. Perfeito. Então, gente, de maneira geral, é tomar cuidado com a indicação. Então, vamos explorar aí passo a passo, tá? Das etapas do fluxo do cliente, tá bom? Primeiro ponto, o desejo. É aqui que entra a noção de funil. A gente vai ter aulas mais específicas sobre isso, onde a gente vai debater mais, mas basicamente, um funil, para quem não conhece, basicamente todo mundo sabe o que é funil, né? Mas aplicado ao quesito de marketing, né, de vendas, de captação de clientes, é basicamente esse formato, né, que a gente tem basicamente triangular, né? Onde no topo tá todos os possíveis clientes que você tem, às vezes pessoas que não são seus clientes, né? Quando a gente fala topo de funil, por exemplo, é um público que não é qualificado, né? E aí, a decorrer do tempo, vai estreitando a passagem até chegar ao seu cliente ideal. Então, o funil basicamente é isso. Você pegar, imagine a sua cidade, é o topo do funil. Todo mundo aí que você pode prestar serviço, né? Seja de projeto, que você pode fazer. Então, é muita gente. Porém, dessas que estão precisando do seu serviço, é um número menor ainda. Essas pessoas que querem contratar você, ou então é um cliente que você julga ideal, tem menos pessoas ainda. Então, o funil funciona basicamente para você separar e, de uma maneira intencional, obviamente, as pessoas e o cliente que você deseja, tá? De maneira geral, todo mundo tem desejos. Eu tenho certeza que já chegou vários convites aí de serviços, de projetos para vocês, do cliente, eu quero fazer a minha casa, desenvolve, por favor, aí o projeto arquitetônico dela. O que é que você quer? Você já fez algum projeto arquitetônico na vida? Não. Eu tenho uma planta na internet aqui, eu quero que você copie. Então, isso não, na média, né, obviamente, pode ser que para alguém daqui seja, mas em geral não é o desejo de nenhuma pessoa captar um tipo de cliente como esse. Mas é um cliente que tem um desejo, esse desejo está alinhado com o serviço que você presta, porém não é o que você deseja como cliente, tá? Então, o funil serve justamente para isso. Então, a gente vai ter aula específica, né, futuramente sobre isso, mas de maneira geral é você separar e destinar de maneira intencional, certo? O tipo de cliente para o seu negócio. Temos aqui o primeiro contato, né, através do funil. A pessoa pode chegar por um anúncio, que você pode fazer anúncios online, né, no Instagram, no Facebook, no Google Maps, né, por indicação, por parcerias estratégicas, que também geram algumas indicações, tá? Lembrando que quando a gente fala de parceria estratégica, eu vou refrisar isso para vocês entenderem, porque tem muita gente que fala mal de indicação e você às vezes, poxa, mas eu sobrevivo muito bem disso. Mas na verdade não é indicação, às vezes é uma parceria estratégica que gera uma indicação intencional. A gente tem vários parceiros arquitetos que recomendam, por exemplo, nós temos um escritório de projetos complementares, de estruturas, instalações elétricas, hidráulicas, né, toda a parte complementar a gente desenvolve, e dentro da nossa região nós temos arquitetos que quando fecham um contrato com o cliente arquitetônico já falam, você já tem projetista para complementares? Nós trabalhamos sempre com XXX, porque isso, e cita os motivos dele dentro das nossas parcerias, e isso gera uma indicação, perfeito? Porém, é uma indicação muito diferente de você esperar, talvez, por prestar um serviço para alguém, receber uma indicação. E cuidado, gente. Acontece de ter muita gente que é curiosa. E o curioso só toma tempo, sua dedicação e o seu foco. Então, esse primeiro contato, né, o funil, é cheio de curioso às vezes. Poxa, daqui a uns 4, 5 anos eu quero construir minha casa. Quanto é que será que os projetos todos custam? É muito comum, às vezes, ter curiosos e, às vezes, essa pessoa não está ainda qualificada para ser o seu cliente, tá? Então, nessa fase, basicamente, tem esse primeiro contato,
e aquela primeira parte que conhece, né, o seu escritório de projetos e você como profissional, mas não tem ainda aquela profundidade necessária, ou seja, não, eu sei que ele faz dessa maneira, essa metodologia, por isso é o meio mais adequado para eu elaborar o projeto com essa pessoa, tá? Porém, muitas das vezes não tem essa profundidade, a não ser que for uma indicação muito, uma parceria estratégica, ó, aí já vai direto, né? É muito difícil quando você tem uma boa indicação de um parceiro, né, você não conseguir ter, de fato, um fechamento de um contrato. Tá? E você precisa criar consciência no seu público. Tá? Então, dentro do funil, aquele mesmo esquemazinho que eu... deixa eu até fazer uma formazinha aqui. Tem um diamante aqui, dá para... Serve, basicamente. Ó. Então, quem está mais aqui embaixo, está chegando aqui, ignora essa parte de cima, quem está aqui é, de fato, a pessoa que você deseja para o seu cliente. Às vezes, né, passa pelo funil alguém que está no meio, né, que teoricamente não deveria passar, mas às vezes a gente aceita alguns tipos de serviço e projetos, né, que não são tão bons, mas paciência é o que talvez você tenha no momento, tá? Então, gente, de maneira geral, é a fase do desejo, que precisa criar o quê? A consciência. Tá? O que é criar uma consciência dentro de um cliente? É, às vezes, a pessoa, que, por exemplo, pode chegar para você com a ideia de fazer uma planta cópia da internet, ou então, não, eu só quero, por exemplo, fazer o projeto da estrutura. Não, eu só quero o projeto dos pilares. Tem como você fazer só o projeto de pilar para mim? Coisas que não fazem muito sentido, tá? Então, faz o projeto elétrico. Mas eu só quero o projeto elétrico da iluminação, não quero de tomada. Então, são coisas assim, aquela que a gente chama aqui jargamente como bolacha quebrada, né? Coisas que não são tão boas assim. Então, quando você cria a consciência do seu cliente, ou você já busca clientes também que já tenham a consciência, você evita esse tipo de desgaste, ou então esse trabalho que é realizar a educação dele e conscientização. Não, um projeto não é só um desenho, não é só um rabisco, não é o abrir e fazer de qualquer jeito, ou só fazer parte dele, copiar da internet, enfim. Eu vou desenvolver algo específico para você, tal. E aí, essa é a migração do desejo que ele tem. A pessoa que quer copiar a planta na internet, ela tem um desejo, é para construir a casa dela. O desejo dela é genuíno, é positivo. A maneira e o modo que ela quer desenvolver talvez não seja. E aí você tem a capacidade, se tiver interesse, se essa for a postura do seu escritório de projetos, fazer essa criação de consciência nessa pessoa. Dentro da parte de conhecimento, tá? É onde tem o contato, né? De fato, assim, real, né? Devo colocar aqui o primeiro contato real e profundo e elaboração da proposta, tá? Então, é aquele momento que há aquela cativação, há aquela abordagem, há aquele contato, aquela explicação. Nós somos tal instituto, nós desenvolvemos esse tipo de projeto, nossa especialidade é essa e essa. Então, é um momento onde você, né, fornece, tá, ao cliente informações sobre a maneira que você trabalha. E aqui a gente fala sobre proposta, eu vou afunilar e depois a gente chega um pouquinho lá, a gente vai ter também aula só de proposta. E o que é que precisa? Duas perguntas-chave, né? Qualificação do cliente, tá? Ele é o cliente que você precisa? Isso é uma pergunta muito forte, tá? Que às vezes a gente não faz. Tem muito escritório que pega todo tipo de serviço. Não faz uma triagem do cliente. Imagine aí, trazer um exemplo aí, no caso, você está com um ferimento, vai na emergência, né? Dentro da emergência, você procura atendimento, vai para uma sala onde é feita uma triagem, para saber o quê? Qual que é mais importante, não importante, mas qual que é mais urgente para eu tratar agora dentro do hospital? Você recebe muitas vezes uma pulseira de cor, né? E essa pulseira dita se você vai ser atendido logo, com mais prioridade ou não. Dentro daqui, você fazer uma triagem não é sobre quem você vai atender e não atender. Ou então, estrategicamente, se você vai atender alguém que você não deseja tanto, não é o cliente que você precisa, mas para o momento faz sentido você alinhar. Um exemplo claro disso, vamos supor que em um mês, determinado mês, tem gente ociosa dentro da sua equipe. Talvez, né, cada caso é um caso, tá? Mas talvez tenha um projeto específico que, ao invés da sua equipe ficar ociosa, seja mais viável e mais rentável você pegar talvez um cliente que você não deseja nem sonha com ele, tá? Então, essa pergunta, esse é o cliente que você precisa? Esse cliente está no momento que você realmente deseja atendê-lo? Ou, de fato, é melhor você recomendar ele até para um colega que busca esse tipo de serviço? Tem gente para tudo hoje na vida, ou então falar, ó, infelizmente, esse tipo de serviço a gente não faz, mas se você desejar um projeto completo e não uma cópia na internet, a gente desenvolve dessa maneira. Então, é uma postura diferente que você pode adotar, não para rejeitar o cliente de maneira geral, mas para direcioná-lo, se ele quiser, ao serviço que você presta.
Porque se ele está buscando o serviço que você presta, você não está rejeitando. Você só não está atendendo o que ele precisa. Né? Se você vende, por exemplo, trazer coisas do cotidiano, se você vende hambúrguer, ele está buscando uma tapioca, então ele tem que buscar em outro local. Mas se ele quiser um hambúrguer, você vai fazer e vendê-lo para ele. Tá? Então, só de uma maneira bem didática para tentar trazer para vocês entenderem. E outra pergunta, né, quer dizer, poucas vezes a gente faz. Né? Você, como projetista, o seu escritório é quem eu, no caso, o cliente, precisa? Certo? Ele vai se questionar isso. E a gente, poucas vezes, nós nos questionamos também. Mas é um momento mais crucial. Por quê? Se você tiver o portfólio adequado, você vai mostrar para ele que é o cliente que ele precisa. Se você tem os diferenciais certos, você vai mostrar que você é o escritório que o seu cliente precisa. E aqui, basicamente, né, é onde você ganha o seu cliente. Tá? Por que eu gosto de trazer esses pontos? Tá? Portfólio, porque é uma coisa muito importante, você tem um portfólio adequado. Ou seja, eu trago aqui até nos diferenciais, né, basicamente, que nichar é mais fácil. Vou até trazer esse ponto aqui, vai casar bem aqui com onde você ganha o cliente. Porque, por exemplo, se ele está buscando fazer um hospital, e você não, eu sou um especialista em hospitais, eu tenho um portfólio de hospitais, já fiz XX. Você já ganha uma autoridade absurda com o cliente, tá? Então você tem o portfólio certo, né? E você ter esses diferenciais, né? Por que você é diferente de tal escritório, do seu concorrente? Né? São coisas para a gente se questionar, e se você tiver isso de uma maneira bem palpável, bem direta e confiante de quais são suas diferenças, é muito mais fácil você qualificar o cliente, e é muito mais fácil, acredite, o cliente qualificar você. Ele saber se você realmente é quem ele precisa. Em escritórios, por exemplo, de arquitetura, né, que a gente conhece, eles são parceiros nossos, e até da plataforma também, que a gente às vezes troca conversas, né, no dia a dia, que trazem assim, poxa, eu só faço projeto de prédios. Tem um parceiro nosso, né, que ele só desenvolve prédios de mais de 20 pavimentos. Ele disse que antes tinha uma equipe de 30 pessoas dentro do seu escritório, hoje em dia tem uma equipe de 12 apenas, e eu antes fazia tudo, de casa, indústria, comércio, construtora de projetos de casas, de condomínio, shoppings, e hoje ele falou, não, hoje eu atuo com 12 pessoas, uma equipe mais enxuta, e só atuo em prédios. Ou seja, chega um cliente lá, não quero fazer minha casa. Hoje nosso escritório não atende, nós só atendemos prédios também. E para casa eu recomendo você buscar tal projetista. Para muitos pode parecer um absurdo, mas é uma das maneiras de você nichar, você definir quem é o seu cliente, e dessa maneira você atende com mais qualidade, com mais personalização, você capacita-se melhor para entregar um produto cada vez de mais qualidade. Ele disse que foi ganhando um nome tão grande que hoje ele rejeita propostas de prédios. Por quê? Porque ele não consegue dar conta, visto que ele disse que não quer ampliar minha equipe, eu julgo que a quantidade de serviços que eu pego já é suficiente. Então ele estabeleceu-se esse grau de, entre essas, maturidade dentro do seu negócio, para conseguir definir que tipo de cliente ele pega, que tipo de cliente ele não pega, com base no posicionamento dele. Então, essa fase é uma fase muito importante, tá? E aqui você ganha o cliente. De maneira geral, essa é a fase que vocês têm que pensar mais, tá? Mas, vamos lá. Envio da proposta. Muitas vezes você pode fazer reunião, pode enviar o link, né? Tem um link do Andesk, né? Que você gera lá, pode botar o PDF lá, ou então pode gerar a proposta, ele gera um linkzinho que o cliente pode dar o aceite, confirmar lá. Você pode gerar a proposta em PDF, enviar para ele, ou fazer uma reunião. Dentro desses três, tá? Muitas das vezes, a reunião que mais traz conversão. Por quê? Porque é um dos momentos que você consegue entender quem é que você está lidando. Porque se a pessoa chega, defesa de um orçamento de XXXX, você manda um preço e vocês estão conversando sobre apenas uma troca de valores monetários. Quando a gente está falando aqui de uma reunião, há uma troca, né, talvez de conversas, você pergunte sobre o sonho dele, você consiga atingir, né, e ter um tato, né, físico ou até virtual, né, a depender da situação, se for local, né, a pessoa é da sua região, da sua cidade, presencial, ela pode gostar, ou então tem pessoas que atendem o Brasil inteiro, mesmo estando aqui mais de 1.000 quilômetros de distância, você faz uma reunião virtual. Mas nela você consegue entender, você consegue ver os sentimentos da pessoa, ver o sentimento do seu cliente, e você consegue ter mais tempo para convencimento. Porque quando você manda um PDF, ele vai ler, mas na real, a maioria dos clientes vai fazer o quê? Vai rolar lá o PDF no celular dele, vai chegar na parte de preço e olha, 70% a 90% dos clientes são assim. Ah, minha vida é corrida, deixa eu olhar aqui, esse aqui cobrou 7 mil, esse aqui 12, esse aqui 20. Então eu vou fechar com esse aqui que o de 20 está caro demais, o de 7 achei barato, vou fechar com o de 12.
Pode acontecer, pode ser, não, quero só o de 7 mil aqui, para mim é tudo projeto aí, ó, projeto arquitetônico, projeto arquitetônico, projeto estrutural. E tem os mesmos serviços, o cliente ele vai objetivar o que é mais barato, tá? O que ele sentiu mais confiança em. Se você tem uma reunião, você consegue transparecer tudo que você é, tudo que o seu escritório desenvolve, como ele desenvolve, da maneira que desenvolve, o porquê dos preços, e com isso você consegue atingir um grau de maturidade maior e até filtrar. Né? Tem reuniões, por exemplo, que a gente já filtrou aqui que o cliente não se adequava, a gente direcionou ele para outro profissional. Já teve reuniões que foram feitas mais para triagem também. Antes de passar até uma proposta e apresentar essa proposta, foi feita uma reunião de triagem. Acontece muito em escritório de arquitetura isso, né? Para saber como é que a pessoa quer, qual é o sonho dela, elaboração de um estudo preliminar bem simplesinho, né? Já acontece, escritórios que oferecem isso sem custo, tem escritórios que cobram, né, por fazer um estudo preliminar já no primeiro momento, e com isso o cliente já desembolsa um valor, ele faz, ó, tive essas ideias aqui, se você quiser fechar comigo, a gente avança. Então, tem vários modelos de contato, tá? Que são possíveis, antes da envio da proposta ou depois do envio da proposta, mas sempre é bom você dedicar tempo à reunião. Ah, Hélio, mas, poxa, eu trabalho projeto o dia inteiro, não tenho tempo para isso. Você está gastando energia na coisa errada. Muitas das vezes a gente vira a noite fazendo projeto para entregar e a gente não quer dedicar meia hora, a no máximo uma hora, fazendo uma reunião com o cliente. Então, será que realmente a gente não tem tempo ou não é uma prioridade a gente trabalhar, tá? Acho que pegou uma notificação aqui. Ah, perfeito. Só foi do chat aqui dessas automações de AI que o pessoal coloca para anotar as transcrições. Então, de maneira geral, gente, o envio da proposta, né, pode ser feito dessa maneira, e você pode fazer reuniões antes ou depois, mas sempre busque fazer reunião. Tentem mostrar o processo e não apenas o resultado na hora de apresentar as coisas ao seu cliente. Como assim? Quem faz estudo, né, antes de fechar um contrato mais de um valor monetário maior, ou se de maneira gratuita, com opções e o porquê. Não só, essa aqui é a ideia que eu tive para o seu projeto. Então, você fala, olha, eu tive essa ideia por causa disso, disso, desse ponto e esse, como você é desse jeito, eu objetivei isso aqui. Isso aqui dá significado às coisas, tá? Se você está fazendo um projeto que é mais técnico, né, de engenharia, por exemplo, da estrutura, olha, fiz aqui, analisei o seu projeto de arquitetura e a gente pode trabalhar aqui com alvenaria estrutural, porque eu sinto que você vai ter uma economia, e aí a gente, mais de maneira geral, a gente vai calcular todos os pontos, vamos analisar aqui qual a estrutura que vai ser mais leve e mais segura possível para você e sua família, que você consiga concluir sua obra de uma maneira mais rápida possível. Então, se você chega e detalha, você passa confiança, faça com linguagem clara, não adianta encher de linguagem técnica, mas também não falar também de maneira tão pobre assim, né, em português. Né? Você tem que ter um equilíbrio entre fazer com que a mensagem chegue para o cliente com autoridade. Tá? E você também tem que pensar bem como você vai conduzir o cliente e mostrar para ele. Olha, a gente fechando, a gente hoje está aqui, depois a gente tem o programa de necessidades, o briefing, depois a gente faz uma reunião de kickoff, o pessoal gosta de muito falar assim, uma reunião de alinhamento inicial, fazemos o anteprojeto, estudo preliminar, você aprovando, a gente faz um projeto básico, depois vai para o executivo, depois do executivo você avalia, veja quantos dias você precisa para analisar, né? Eu dou aqui, sei lá, 30, 90 dias para você solicitar alguma revisão, e aí depois o projeto está como finalizado, então você deixar isso de maneira clara, passa muita confiança para o cliente, que ele vai entender, poxa, bacana, gostei dessa pessoa, tá? Ela me explicou tudo, enquanto a outra só mandou um PDF. Olha a diferença de você começar a mostrar processos e não apenas o resultado. O resultado, às vezes, do seu trabalho, né, dependendo do seu escritório, seja um PDF. Para muita gente, é um estudo preliminar. Então, você saber mostrar o processo é mais forte que você mostrar apenas o resultado. E refletir nos seus diferenciais, tá? Qual a diferença que você tem hoje para agregar ao cliente? O que é que você faz de diferente? Porque ele deve contratar seu escritório de projetos e não contratar, talvez, o de algum colega ou concorrente seu da região. Você tem certeza o porquê isso? Tá? Então, essa é uma autoanálise, uma reflexão importante, porque vai trazer, sim, os pontos mais fortes que você pode abordar, ao invés de você ficar pensando nas suas fraquezas, quando a gente fala disso, nas diferenças, tente entender as potências que o escritório de vocês tem. Não, a gente é muito bom em compatibilização de projetos Win. Não, nós somos especialistas aqui em projetos de hospitais. Somos especialistas em projetos residenciais de alto padrão. Então, quando você traz isso, fica até mais fácil também para o cliente tomar a decisão. Lembra o exemplo que eu trouxe do rapaz do prédio, né, que ele só faz projeto de prédio hoje, reduziu a equipe mais da metade e julga estar não só realizado financeiramente mais feliz, mas também de maneira geral com o trabalho dele, com o dia a dia e a rotina. Por quê? Ele nichou.
Nichar realmente transforma-se as coisas de uma maneira muito mais fácil. Porque, por exemplo, as pessoas vão buscar você pelo que você demonstra ser. Ah, não, aqui eu faço tudo. Mas muito difícil vai chegar alguém e falar, poxa, eu estou buscando alguém que faça tudo. Raro. Você faz o quê? Não, eu vou fazer agora uma obra de um hospital e eu preciso de projeto da estrutura, de instalação elétrica, da arquitetura. Quem aqui do nicho hospitalar que sabe? Não, tal pessoa é especialista em projetos de hospital. Opa, vou procurar ela. Então, quando você tem uma postura e um posicionamento de uma maneira mais nichada, se torna mais fácil. Mas isso não é excludente de, por exemplo, você ter mais de uma especialidade. Claro que você pode ter parceiros estratégicos para indicações estratégicas em locais diferentes. Você pode ser um especialista em projetos de hospital e tem parceria com alguma construtora, né, que só faz projeto de hospital e consegue essa captação, ou com algum médico, né, que tem uma grande influência na sua cidade, ele vai indicar você a fazer os projetos de hospitais, assim como você pode ser especialista em BIM também, ter suas parcerias, não, eu tenho uma prefeitura que eu sou parceiro, e eles gostam de fazer projetos em BIM, sempre me procuram para elaborar os projetos. Então, você consegue se posicionar em mais de uma forma, de maneira diferente, só que assim, você pode, entre aspas, ser especialista de tudo, é muito difícil. Mas, de fato, você tem que ser do que você se apresentar, não adianta. Sou especialista em mim, estou fazendo projeto no AutoCAD, não faz nem sentido isso. E uma frase, né, impactante assim, é que nada deixa o cliente mais insatisfeito que uma quebra de expectativa. Então, você chega, se apresenta como especialista em projetos hospitalares. Na hora do desenvolvimento, você começa a fazer perguntas que um especialista não faria. O cliente já começa a ficar cismado. Depois você adota soluções que não são as convencionais do mercado. O cliente chega, hoje por que você fez isso? Isso gera, gente, uma frustração absurda com o cliente. Gera um problema grande que ele não vai lhe recomendar, né, em busca até dessa indicação de sorte para ninguém. Vai gerar insatisfação, vai gerar uma rejeição grande. Então, para a gente que trabalha com construções, né, seja arquitetos, seja engenheiros, a facilidade de você, e projetos, né, principalmente, né, a facilidade de você queimar o seu nome é muito grande. Então, tomem cuidados, sejam especialistas, busquem nichar, se fazer sentido para a estratégia do seu negócio, e dentro deles, você seja de fato um especialista, tá? Outro tópico também que gera da conscientização, né? Você falar das dores. Por exemplo, né? Um nicho que aborda isso de maneira mercadologicamente muito bem é o nicho de casamentos. Por quê? Tem todo aquele convencimento, né, que é aquele grande sonho, né? Olha, a única vez que você vai casar é agora, você vai entregar esse sonho na mão de tal pessoa, de qualquer pessoa, do mais barato, ou você de fato quer que tudo seja registrado, né? Pegar o caso da fotografia, né? Nós contamos aqui a história do seu casamento, colocamos aqui tudo, você vai ter esses registros para você se lembrar na sua vida inteira. Às vezes você aborda dores, por exemplo, que fazem a pessoa gerar um nível de consciência, tá? Por exemplo, poxa, o projeto aqui custa 15 mil reais, a sua casa vai custar 600 mil. Isso é menos de 2% do seu orçamento, 3% aqui do orçamento da sua casa, sendo que eu vou definir quanto que sua casa vai custar. Então, você vai investir tão pouco e vai gerar um resultado tão grande. Tá? Então, é muito importante também que entender que o cliente faz comparativos. Ele vai tentar ancorar, né, o valor do seu projeto a alguma coisa. Então, se você não dá a direção do que ele pode ancorar, por exemplo, ancorar o valor da casa, é muito bacana, tá? Às vezes você pode ancorar com valores tangíveis e racionais, como valores intangíveis e irracionais, que aí vai depender da personalidade do seu cliente, né? O pessoal de casamento usa muito a irracionalidade, tá? Que é o quê? É o seu sonho, é aquela memória que vai ficar registrada que não tem preço. Qual o preço de uma foto registrada do momento mais feliz da sua vida? Então, são coisas intangíveis e são estratégias que podem funcionar ou podem não funcionar, dependendo de quem era o seu cliente, tá? Então, você definir essas estratégias ajuda a ancorar o preço, seja em coisas materiais ou imateriais também. E a criação da consciência, né, falando agora um pouco das dores, é você falar, poxa, olha, já atendi clientes que, por exemplo, dá um exemplo próprio nosso aqui, que ele já tinha contratado um projeto estrutural, só que quando foi executar, a equipe de obras falou que, olha, foi um posicionamento muito coerente da equipe, ó, esse projeto a gente não vai construir porque a estrutura não está segura. E aí eles buscaram a gente para fazer uma avaliação do projeto, e chegou num tópico assim que praticamente foi refazer o projeto. Só que nisso de refazer o projeto, a equipe ficou parada, a mão de obra foi para outra obra, ele atrasou o início da obra dele em mais de 60, 90, 120 dias, facilmente aí, que foi o tempo da gente elaborar o projeto, que a gente foi
bem fixo, assim, o que a gente consegue entregar em tal prazo, de uma maneira correta, e entre a equipe estar disponível de novo para fazer a execução. Então, o custo que isso levou, tá, para o cliente, seja de maneira material, em investimento que a equipe ficou o tempo parada e teve custo para ele, e de maneira imaterial, que é o sonho dele, demorou mais tempo. Então, duas condicionantes, tá? Às vezes, por exemplo, essa questão de prazo mesmo, de uma maneira direta, para a gente avançar, né, que nosso bate-papo é sempre durar 30 a 40 minutinhos. Por exemplo, você, de fato, criar essa consciência de dor, né, do cliente, de entender, poxa, olha só, eu vou atrasar aqui, atrasar não, né, mas meu prazo é 45 dias, mas é melhor você demorar, talvez, a sua obra mais 10, 15 dias, você fazer um projeto de qualidade, projeto econômico, projeto sustentável, onde você entenda o processo, e por isso é importante você explicar para ele, né, o processo, ou seja, não, a gente primeiro vai fazer isso, você vai aprovar, depois vamos para isso, e esse processo demora porque a gente vai planejar para que a sua obra seja mais rápida e mais econômica. Nós vamos economizar, demorar 30 dias a mais do que o que você esperava no projeto, porém a gente vai economizar 90 dias na obra. E vamos economizar 10% do valor. Vamos buscar soluções mais técnicas, mais objetivas, mais práticas. Esse argumento é muito difícil de ser quebrado. A não ser que o cliente, ou seja, você busca um cliente que quer só velocidade e preço. Se você busca um cliente que quer algo de qualidade, quer fazer uma obra sustentável, quando você apresenta isso, ele fala, poxa, verdade, não adianta eu correr essa agonia e chegar lá na frente e minha obra ficar parada. Você traz alguns relatos de sucesso, vai trazendo experiências que você trouxe, de maneira que isso, ó, vai facilitando aí, ó, a sua especialidade. Ó, se você não contratar um especialista em projetos de hospitais, talvez o projeto fique travado na Anvisa. Então é melhor a gente demorar mais 10 dias aqui, tá? Eu lhe entregar algo que você não vai ter dor de cabeça, aprovação de projeto de combate a incêndio. Então, só trabalho com isso há mais de 5, 10 anos, já aprovei mais de 40 projetos aqui na cidade. Isso fala muito mais alto, às vezes, do que a correria e a agonia. Às vezes você tem que entender, por isso que a reunião é importante, ó. Olha só como tudo está conectado. Você faz a reunião, você consegue entender, olhar na cara da pessoa, seja virtualmente ou presencialmente, o porquê que ela quer fazer tão rápido, se a barreira for o prazo, tá? Então, de maneira geral, você tentar explicar os seus diferenciais ajuda a contornar o seu cliente, seja em questão de preço, prazo ou escopo de serviço. Tá? Falamos das dores também, e a imagem, que, né, eu usei já essa jargão agora, né, mas que nada pesa mais do que os resultados. Tem muita gente que fala, poxa, como desenvolver networking? Né, tem duas linhas de pensamento, né? Tem a do pensamento de você tem que ir para eventos, tem que participar, tem que conhecer a pessoa e funciona. E tem a linha também de que os seus resultados vão falar mais alto que qualquer network possível, porque às vezes tem públicos que são inacessíveis. Você pode se esforçar como for. Você conseguir atingir certos públicos, às vezes, vai demandar tempo e resultado. Por exemplo, dentro da nossa trajetória, né, do nosso escritório, até a gente conseguir captar um cliente de uma grande incorporadora, grande construtora, levou muito tempo. Até que chegou no ponto que nossos resultados começarem a falar alto, a gente ter as parcerias estratégicas, que aí entra também a parte do network, de uma das linhas, e isso somado gerar um potencial, poxa, porque a gente não contrata eles, a gente, vamos lá fazer talvez uma experiência, aí dentro dessa experiência você faz uma entrega acima do esperado, dentro dessa entrega a pessoa fala, caramba, eu vou continuar e se solidarizar com essa parceria. Então, resultados e também você saber estar no ambiente certo, com as pessoas certas, desenvolvendo essa cultura de network, tá? E sobre os resultados de maneira específica, se você chega e fala, já fiz mais de 50 projetos aqui nessa região, desse tipo, é muito difícil disso ser quebrado como autoridade. Mas, se o cliente pergunta para você, quantas vezes você já fez tal projeto, você responder nenhum, gente, assim, quando você responde isso aqui, acabou a negociação. Por educação não acaba, mas muitas das vezes, assim, poxa, ele nunca fez nada, ela nunca fez nenhum tipo de projeto desse, como é que eu vou confiar? Então, cuidado, tá? Tem como você contornar, você tentar, é difícil, mas dependendo do cliente, você consegue contornar, dizendo, olha, desse tipo em específico, com essa especialidade, né, nós já desenvolvemos apenas alguns estudos, alguns pilotos, e nós focamos mais em tal etapa, que é meio que similar, já fizemos tantos e X projetos desse outro tipo, então você tenta contornar por coisas que fazem sentido, tá? De maneira para quebrar essa objeção que acabou de surgir quando o cliente faz essa pergunta que é difícil de você responder, tá? E outro ponto importante, né, para fechar essa fase que é a mais importante, é de conhecimento, por isso que a gente trata muito dela, é você sempre deixar claro com o cliente, durante a reunião ou a apresentação, enfim, PDF via WhatsApp ele fica mais difícil, mas na reunião você, poxa,
vou te enviar agora a proposta, quando eu posso contactar você novamente? Porque perguntar para o cliente é importante, porque dessa maneira você garante que ele que forneceu a você uma data. Não foi você que tá, poxa, tá no meu pé aqui, ele tá cobrando demais, tá enchendo meu saco, não. A gente combinou que daqui a 10 dias eu posso entrar em contato contigo. Pronto, daqui a 10 dias eu te ligo. Você ligou daqui a 10 dias. Ele, não, poxa, foi o horário que a gente combinou. Você deixa de ser aquele vendedor chato e torna-se a pessoa que só está cumprindo com o que foi combinado. E o follow-up, né, é muito, mas muito importante mesmo. E às vezes a gente deixa de fazer. É por isso que lá no Andes que a gente manda e-mail, né? Todo dia agora, né? A Unia, né, tá mandando e-mail lá com todos os follow-ups que estão atrasados de proposta todo dia de manhã, para que você lembre, olha, você marcou essa data como a data de validade do seu proposta. Então vá lá, acompanha, manda uma mensagem, às vezes uma mensagem, gente, que você manda para um cliente, você garante fechamento. Tente botar aqui, ó, como ação extra aqui, ó, já estava aqui as ações do dia, enviar mensagens aos follow-ups. No finalzinho a gente vai ter 5 ações aqui para a gente tomar, você escolhe a que você, ou todas, ou a que você achar que faz sentido, e você, ó, deixar claro a data de retorno da apresentação da proposta. Então essa é a fase mais importante, porque é o momento que você colhe as informações, elabora a proposta para o seu cliente e tente deixar com o escopo cristalino. Não é, gente, aqui eu faço o projeto completo da sua casa, não. Eu faço tal projeto, vai ter tal planta, vai ter tal detalhe, todas as etapas, porque isso já é um diferencial perante algum concorrente. E é importante você mostrar dentro do escopo o que é que não está incluído, tá? Por exemplo, eu faço projeto de prevenção e combate a incêndio. Não está incluída aí as taxas que você vai pagar, os documentos de arrecadação estadual, dentro da minha proposta. Você já deixa claro, já faz transparência para o seu cliente. Olha, as taxas de prefeitura, a aprovação da prefeitura não está incluído, tá? Então, tudo isso você vai ter que pagar, não é algo do meu projeto, é de fato uma taxa estadual, enfim. Tudo que você deixa de maneira clara e combinada gera pontos positivos para você, certo? Por quê? Qual o ponto negativo, entre aspas, assim, você tem um escopo cristalino? O cliente ia achar, poxa, mas você não tem o despachante aí junto com você. Eu achava que um arquiteto, quando vai aprovar o projeto na prefeitura, tem que ter, já estava o despachante e a aprovação tudo junto. Se você deixa o escopo cristalino, a pessoa que é mal intencionada ou quer lesar, já teve colegas, né, que a gente conversando, falou, poxa, perdi R$ 1.500 aqui nesse projeto que eu tinha que pagar despachante, pagar taxa de prefeitura, pagar isso e aquilo, porque o escopo não estava cristalino. E se o cliente quiser lesar, ele talvez não seja, aí volta para aquela perguntinha lá, esse é o cliente que você precisa, alguém que está buscando ganhar em cima do seu trabalho, lesar, certo? Então, não há pontos negativos em você ser cristalino. Demonstrar as partes do preço com lógica, tá? Custo de cada etapa, porque é mais caro ou mais barato. Uma das coisas hoje, né, principalmente para projetos complementares, tá? E elabora, é a questão de vocês desenvolver, por exemplo, como eu posso assim dizer, né? O projeto em BIM, projeto não BIM. Porque hoje em dia todo mundo fala, não, meu projeto é BIM, meu projeto é BIM, meu projeto é BIM. Mas se chegar uma fiscalização pesada, pedir coordenação, compatibilização e quantitativo preciso, e olha o seu modelo para garantir que todas as famílias 3D correspondem com o quantitativo. Será que quantas dessas pessoas que estão no mercado hoje vendendo projetos em BIM ficam? Então é importante você mostrar cada etapa, certo? Então, uma das posturas é, não, tem 2 tipos de contratação, você deseja um projeto em BIM, que tem isso, isso, isso e isso, eu garanto a você que eu entrego isso, e tenho também aqui um tipo de projeto que é o projeto convencional que o mercado cobra. Então, por isso que eu cobro mais barato nesse, esse aqui é um projeto mais caro. Então, você é mais cristalino e demonstra com lógica, ele vai entender, poxa, se ele tem que investir em tecnologia, usar outro tipo de programa, gastar mais horas, é lógico que vai ser mais caro. Quanto que o outro pode estar sendo um charlatão. Ou então, às vezes, a pessoa tem um preço muito barato mesmo. Acontece, né? A gente tem colegas que mergulham muito. E para fechar, você tem as garantias e prazos. Isso é muito importante. Prazo, a gente falou, né? Mostrar cada etapa quanto tempo vai levar. E as garantias seria, poxa, você vai ter direito a isso, a tantas revisões, eu visito ou não a sua obra, eu visito X vezes, eu vou atender você se você tiver dúvidas, revisões eu faço se você me trazer com prazo de tantos dias. Então, as coisas assim que são importantes, né, é o escopo, a ideia do escopo cristalino, tá? O que é que está composto aí? Tudo isso, se você mandar um PDF, vai estar lá bonitinho, mas, sinceramente, quase ninguém lê. Infelizmente, a maioria dos clientes querem, se você apresenta só um documento, ele vai ler o documento que interessa para ele. Enquanto que na reunião, você pode usar o tempo para estabelecer o que é que interessa para você também, para que dessa maneira você ajude o cliente a entender e a
ser aquela fase de você criar a consciência, né? Que aí ele não tem ainda quando ele busca, muitas das vezes, tá? Fechamos aí a parte de conhecimento, vamos ir para a etapa de comparação, tá? Aí é o momento que o cliente chega e para e pensa. Eu entendi a proposta dele, entendi tudo que ele tem, mas será que é a minha melhor opção? Na maioria das vezes, todos cogitam e cotam com outros profissionais, tá? Então, a maioria dos clientes não pega apenas uma cotação. Pense em você, você quando vai contratar alguma coisa, geralmente você faz uma coragem de preço. Você está numa loja física, vai comprar uma roupa, você às vezes olha, deixa eu ver se na internet tem qual o valor. Muitas das pessoas fazem isso. Então, seu cliente não é diferente de você. Então, ele vai buscar se você realmente é a melhor opção, a opção que fornece o custo-benefício mais viável, a opção que está mais alinhada às expectativas dele. Nesse momento, que muitos clientes ligam, por exemplo, vamos pegar o caso de grandes construtoras e incorporadoras. Os donos se conhecem, os donos perguntam, e aí? Né, se tiver uma relação, obviamente, não de uma rivalidade extrema. Como é que tá as coisas? Rapaz, eu contratei tal projetista, tá fazendo contato, conhece esse cara? Então, as pessoas, geralmente, no ramo, tá, de construção, falando aí de grandes construtores, incorporadores, né, ou então até de órgãos, né, basicamente, se conhecem. Então, é nesse momento que às vezes pede indicação se não conhece você. Né, aquela indicação, assim, pela sorte. Né? Pode ser que a pessoa lhe conheça ou não. Por isso que a gente fala que indicação é sorte. O único problema dele é esse. Porque ela não é escalável. Agora, se você tem uma parceria estratégica e fala, não, ó, eu recomendo demais todos os projetos que eu faço com tal pessoa. Então, é muito mais difícil de você ter a dependência da sorte. Porque você já tem uma parceria estratégica. Então, você ter bons parceiros, né, é muito importante. E outro, né, é que será que vale a pena contratar esse escritório ou outro é melhor? Isso aqui, ó, é as dúvidas, né, que passam na mente do seu cliente. E cabe a você, na fase de conhecimento, se você não respondeu isso para ele, de maneira sem ele perguntar, quando ele se questionar nisso, ele vai ficar na dúvida, vai falar, talvez eles não sejam tão bons assim, talvez seja melhor pegar mais barato, talvez seja melhor eu contratar outro profissional. Ah, melhor aquele conhecido que eu tenho, que ele com certeza já tem essa afinidade. Então, tudo isso porque na fase de conhecimento, né, você não deixou ele conhecer o necessário. E, gente, ó, outra frase, não tem jeito, as pessoas, como eu falei, a pessoa precisa de comparativo para tomar decisão, é algo humano. É muito normal as pessoas ancorarem, entender assim, comparar preço, comparar escopo, né? E por isso que às vezes você tem que ser bem claro na parte da proposta de tudo que está incluído, porque às vezes você usa um nome, já aconteceu isso de, por exemplo, a gente usar um nome para um projeto, né, para a parte de projeto elétrico e projeto de telecomunicações, ou seja, elétrico, só realmente o que é com energia, de maneira assim direta, leiga falando, e a parte de telecomunicações, o que é internet, cabeamento de rede TV, interfone e afins, tá? De maneira separada com preços diferentes. E aí, quando a gente apresentou isso para o cliente, oxe, mas o de elétrico de vocês não está isso, 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 não? Então, aí na fase do conhecimento, a gente explicou, ó, não, veja bem, a gente divide porque a gente entrega sempre com projetos separados. Como o projeto elétrico já contém muita informação, a gente separa ele em dois tipos de serviço, porque na prática é o que acontece, né? A gente vai mandar para você dois tipos de projetos separados, cada um com suas especificidades, as suas necessidades. Dessa maneira, você vai ter uma obra mais intuitiva do que a gente poluir um desenho todo, ou então fingir que está entregando um projeto e só colocar alguns pontinhos lá e não fazer de fato o que necessita. Então, quando você deixa as coisas de maneira mais fácil, até para comparar, se tudo que você investir aqui for na fase de conhecimento bastante, sim, vai ficar muito mais fácil dele tomar a decisão. Um script bom aqui, ó, é você entender o que o seu cliente quer, mostrar que você entende o problema dele, deixar claro que você vai resolver, como você vai resolver, dessa maneira você vai criar segurança. É bem simples e complexo, né? Primeiro é você entender, você tem que ouvir o que é que a pessoa quer. Ela quer que tipo de cliente ela é? Tem um cliente que só quer coisa rápida. Ele não quer entender se você faz com um projeto 7D. Ele quer um negócio rápido. E talvez ele não seja o cliente para o seu escritório, e você talvez queira pegar todos os clientes, e ele seja um desse tipo. E você tem que, até para isso, você tem que entender o que é que ele quer. Poxa, ele quer velocidade, ele quer preço, ele quer qualidade. Então, ele quer segurança. Então, você entender assim o que ele quer, você vai direcionar a sua comunicação. E aí você mostra que você entende. Então você vê, poxa, já tive o sonho de fazer minha casa 7 vezes, porém toda vez que eu vejo é tanta dor de cabeça, a obra é muito complicada, a obra é isso, a obra é aquilo, é isso, é aquilo. Você chega, não, realmente, olha, a obra é algo muito difícil. Porém, se você escolher os profissionais adequados,
você com certeza vai ter menos problemas. Veja só, se a gente na fase de projeto, a gente já pensa e toma todas as decisões necessárias, quando você chegar para construir a sua casa, vai ficar muito mais fácil, né, para você, muito mais leve, porque todas as decisões, aquela ligação que você pode tomar 5 horas da tarde para resolver um problema da obra, pode ficar tranquilo que com os profissionais certos você não vai precisar ter. Então, você entendeu o problema dele, está deixando claro como você vai resolver, aí você vai puxando. Aqui no escritório, nós elaboramos o projeto com essa metodologia. Então, nessa fase, a gente faz dessa maneira, para evitar que tenha tal problema, depois a gente faz dessa maneira. Então, você vai mapeando os processos, vai explicando, deixa claro como você vai resolver e vai criar uma segurança e falar, poxa, eu vou fechar com essa pessoa. O único problema disso aqui é se você não entregar o que você está vendendo, tá? Mas, basicamente, esse é um script padrão, assim, que você pode aplicar, tá? Para você conseguir facilitar a comparação. Não tem como, se você ter essa conversa profunda com o cliente e alguém que mandou um PDF fechar, ele objetivar o cliente certo, fechar, evitar de fechar com você e fechar com essa pessoa. É quase que impossível, tá? Indo para o finalzinho, entra na nossa etapa de negociação. Ele deseja contratar, mas ainda precisa alinhar preço, prazo e escopo. Aqui é importante você separar os clientes em dois. A pessoa que realmente você sente que quer lhe contratar, ou seja, você conseguiu ter uma fase de conhecimento muito positiva daquele cliente que é o curioso. Ele quer, deixa eu ver até onde ele vai no preço. Se eu pedir 50% de desconto aqui, será que essa pessoa me dá? Acontece isso aí. Mas depende ó, do nível de conhecimento que você teve. Quando vocês faz uma boa fase de conhecimento, de mapeamento, apresentação de proposta, tudo isso, é muito difícil um cliente pedir para você um desconto de 50%. Quando ele entende os seus custos, entende como você faz, o tempo que leva, o porquê leva o tempo que leva, ele começa a valorizar, a criar empatia pelo seu serviço, e se ele não for um cliente miserável, né, ele não vai chegar e pedir 50%, 30%, 20% de desconto, não vai pedir, se o projeto é 5 serviços, né, 5 projetos distintos, né, de R$ 2.000 cada, não vai pedir R$ 2.000 de desconto, um projeto de graça, tá? Então, separa em dois tipos de cliente, aquele que só quer realmente se aproveitar, né, curioso, do que você teve uma boa fase de conhecimento, porque muitas das vezes o cliente não permite isso aqui. Olha, não tenho disponibilidade para reunião. Você tem como mandar a proposta, não? E aí cabe a sua postura como escritório saber. Poxa, eu mando a proposta, ó. Olha, infelizmente eu não trabalho dessa forma. Aqui a gente busca sempre, nunca é responder assim, não, então a gente não pode trabalhar. É uma resposta muito fria, você está talvez evitando um nível de qualificação da pessoa, ou, mostrando para ela como deve ser feito, que às vezes é 5 minutos, 10 minutinhos, você pode responder de uma maneira aqui. Olha, hoje nós não trabalhamos dessa maneira mais, tá? Eu compreendo a sua necessidade de ganhar dinamicidade, porém hoje nós entendemos que um projeto ele é muito mais do que uma decisão de uma proposta que eu posso enviar aqui para você. Primeiro eu tenho que entender o que é que você precisa, para que dessa maneira eu possa precificar da maneira mais justa e entregar uma coisa que de fato faça sentido para você como para a gente, tá? Então a gente precisa sentar, conhecer, para eu entender assim, se o que eu forneço vai ser o necessário que você precisa. Aí vai ter cliente que vai, poxa, realmente, vamos, não, beleza. Quanto tempo que leva? Você, não, 10, 15 minutinhos. Aí você bota o tempo que você achar de maneira direta, objetiva, e aí você apresenta de maneira objetiva durante a reunião, e se a pessoa quiser ficar mais tempo, aí tranquilo, você vai explicar com mais detalhes, vai ganhando o cliente. Mas pode ser que ele não tenha interesse, não, tudo bem. E aí, paciência, esse é o tipo de cliente que você quer ou não quer? Às vezes você tenta pegar tanto essas coisas, tanto cliente assim, que você talvez esteja deixando aí os melhores lá de fora. Talvez você investe tanto tempo desempenhando um projeto que você deu 20, 30% de desconto, e você poderia estar investindo aqui, ó, em anúncios, em indicação, em parceria estratégica, indicação menos, né? Parceria estratégica e anúncios, basicamente. E também investindo o quê? Tendo aquele momento com mais qualidade com o seu cliente, fazendo aquela reunião. Então, aquele tempo que você diz que não tem, muitas das vezes é porque você está gastando da maneira errada. Você está investindo em outras coisas que talvez, né? Cada realidade é uma, então não posso ser generalista e dizer isso, mas na maioria das vezes, os contatos que a gente teve, né? Como plataforma em si, a gente precisa alinhar realmente onde a gente está destinando nosso tempo. Às vezes gera dúvida, tá? Se não for ajuste de preço, de prazo ou de escopo, né? Seu projeto está incluso isso? Quantos dias você entrega, mesmo estando lá o prazo na proposta? Às vezes chega cliente que pergunta, tu consegue entregar em 30 dias? Não, consigo, na proposta está lá, ó, 30 dias. Às vezes é o cliente, às vezes uma terminologia que você com o tempo você vai ajustando. Como eu falei, o projeto, né? Projeto elétrico inclui telecomunicações ou não? Tal pessoa inclui.
Aí você vai e tira a dúvida do cliente, que às vezes é ele que não entendeu, ou às vezes a sua proposta não é clara o suficiente, você tem que passar para refletir. Poxa, sempre que ele vir com alguma dúvida da proposta, você para e pense, o que é que eu deixei de falar para ele ter essa dúvida? E aí chegamos no tópico, tá? De dar ou não desconto. Aí, gente, é difícil, tá? Você tem que saber ou não a hora de dar desconto. Se o cliente quer ser sacana com você, ou se às vezes é um desconto estratégico. Exemplos. Você vai fazer o projeto para um grande cliente que tem muita influência na cidade, ele todo ano está construindo, vai construir futuros 15 projetos, né? Não aquele que fala, não, rapaz, pode dar desconto nesse primeiro aí que a gente vai fazer mais 10 aí. Esse aí, às vezes, geralmente só tem esse projeto mesmo, o segundo ele contrata até com outra pessoa. E ainda fala a mesma coisa. Mas tô falando daquele cliente que você enxerga realmente com uma parceria estratégica de potencial, né? Pensando nos arquitetos, né? Alguém que capta diretamente o cliente final, alguém que tem grande influência, uma grande construtora, uma incorporadora, enfim, que dá aquela rotina, né, de contratação sempre, que o cliente final, às vezes, ele faz a casa dele, né? Não tem essa demanda toda em construções, faz o comércio dele, trabalha em uma indústria, fala, não, bora revitalizar aqui tal porte, vai fazer uma nova planta industrial, enfim. Acontece, tá? Mas nesse caso, as parcerias estratégicas funcionam mais com grandes nomes, né, que fazem realmente movimentar mais dinheiro. E quem trabalha com projetos complementares, o seu maior parceiro é os arquitetos. Então, você buscar, né, aquele arquiteto parceiro vai facilitar muito isso, tá? E entrando a correlação entre isso e a questão do desconto, vai depender muito. Pode ser que você nunca fez nada, por exemplo, para aquela construtora, para aquela cliente. Você que fala, não, eu confio no meu trabalho, tá? Eu sei que às vezes você, por nunca ter trabalhado junto, apesar de você tais referências, já ter feito tais e tais, para esse primeiro projeto eu consigo dar para você aqui, para você se sentir mais seguro, né, um desconto de XXX aqui, porque para mim faz sentido isso, tá? Para você conhecer o nosso trabalho, tá? E se você quiser, a gente faz outros projetos, você já vai saber meu custo, é bom deixar claro isso, tá? Esse desconto é só nesse primeiro momento, mas o custo de tal projeto não é 12 mil, meu projeto custa 15, mas eu vou dar essa compensação financeira para você, porque você está sendo estratégico de que, poxa, se a problema da pessoa é preço, né? Porque eu já faço com tal pessoa que ela cobra esse mesmo valor. Olha, meu valor é um pouco mais caro porque eu entrego XXX. Mas para esse primeiro, eu faço pelo mesmo preço para você. Mas os próximos é tal valor. O problema de você, às vezes, é você dar um desconto absurdo para a primeira pessoa, ela só quer lhe contratar por esse preço. Então, falta posicionamento. Falta saber se é um cliente que só quer explorar. E aí você tem que julgar se nesse cenário faz sentido. A gente teve um caso que a gente fez um projeto com uma grande construtora, o projeto é de um prédiozinho bem pequeno, de 5 pavimentos, né? Aí tem tipo uns 23 prédios e as áreas comuns. Eles entraram em contato com a gente depois que a gente finalizou todo o processo, cobrou um preço bacana, foi legal para ambas as partes, que eles iam replicar aquele projeto em outro empreendimento. E queria saber se a gente poderia dar um desconto, né? Eu acho que a gente cobrou, salvo engano, para alguns serviços, né? A gente não pegou todos os projetos, né? A gente faz projetos complementares, pegou alguma coisinha de instalações e foi, acho que foi 23 mil o custo que a gente cobrou para ele, né? Projeto bem simplesinho mesmo, prédio de 5 pavimentos e as áreas comuns. E aí, eles queriam, não, como é uma réplica, né? Vocês teriam como fazer um preço bem bacana, a gente quer só os blocos, não queremos as áreas comuns, e dentro disso, né, a gente foi e fez uma proposta, né, com um preço bem interessante que a gente julgava, né, em torno, acho que a gente cobrou quase, deu um descontinho de quase 40% por aí, e eles queriam 70%, ao invés de ser 14 mil, por exemplo, queriam 7. Queriam a metade do que já foi o valor que a gente forneceu como desconto. E se a gente fosse botar na balança, a diferença disso para a construtora ia ser nada. Mas mesmo assim, eles não quiseram objetar. A gente, ó, tudo bem, nosso preço é esse. E aí, né, é uma das medidas. Pode ser que você fale, não, ó, aqui eu só assino RT, etc, etc, depende da sua postura como profissional. É o mesmo, só dou Ctrl+C, Ctrl+V, bota esse dinheiro no bolso. Mas aí entra, e se? Né? Aí vem o pós-contratação, né, que a gente vai falar aqui, mas e se tiver revisões excessivas, se tiver um problema, se você tiver que responder judicialmente, é tanta variável no processo que você que vai avaliar isso. Nesse caso aqui a gente não fechou, tá? Nosso escritório com essa construtora. A gente já perdeu projetos também por cobrar, não querer dar um descontinho, né? Às vezes era um descontinho que o tempo que você já investiu, que você vai, o dinheiro que você vai gastar também para captar um outro cliente parecido, às vezes é muito maior que esse aqui. Então, às vezes é bom você, faz parte você dar um descontinho. E, por exemplo, você às vezes pegou um bom projeto, deu um descontão e perdeu dinheiro. Pode acontecer, tá?
tá? Então, toma cuidado com essas três situações. O desconto é para ser estratégico e situacional e não sempre, tá? Saiba os seus limites, e aí entra a importância de você saber quanto é que custa o seu projeto. Você vai passar um orçamento hoje, o média de mercado é X. Beleza, isso é média de mercado. Mas quanto é que faz para você produzir esse projeto? Quanto é que custa? Você, ó, do início até o fim. Você tem como ter esse valor. Você pegar, ó, por exemplo, uma empresa industrializada, né, não do ramo de engenharia, de arquitetura, de projetos, sabe quanto custa a fabricação e até onde ela pode dar desconto, senão ela vai ter prejuízo. Então a gente tem que começar a investir também, saber o seu limite, entendendo quanto é que custa um projeto. Como é que a gente faz isso? Chega lá, usa o Odesk, cronometra as horas de trabalho, coloca a central de custo. Você pode ser que no primeiro você erre, né, seu limite. No segundo você vai ter um norte melhor, consigo chegar até tal valor. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto que você fez analisando todo o mapeamento das etapas, onde eram os gargalos, onde você perde dinheiro. Talvez você comece a mapear que, poxa, só em revisão eu estou gastando aqui 40% do tempo e o custo do projeto está indo totalmente na revisão. Eu tenho que alinhar alguma coisa antes para evitar esse custo excedente. Então, você saber os seus limites é você saber quanto é que custa o seu produto, tá? Faço para ele de arquitetura. Se eu for, ele quer só o estudo preliminar, eu sei que o custo é X, que eu gasto 33 horas, mais deslocamento, mais apresentação, mais isso e aquilo. Se for o projeto executivo, com interiores ou sem exteriores, eu tenho as diferenças, tem as visitas que eu faço em obra, se for executivo, vou ter que ir na loja, talvez, com ele, olhar marcenaria, olhar a compra de piso, comprar revestimento, mas eu ganho RT em média XXX. Então, você consegue, aos poucos, definir os seus padrões para você conseguir, de fato, saber quanto custa e até onde você pode ir. E para fechar, gente, a gente ir para o nosso bate-papo de maneira mais aberta, a última etapa é a contratação. Então, já ajustou preço, prazo e escopo? Beleza. Então, vamos aqui contratar. E aí entra a parte do contrato que pouca gente faz, e às vezes todos fazem, né? Algumas empresas fazem, não, todo serviço eu faço. A gente tem usuário no Desk que fala, não, todos eu faço. A gente, poxa, não fazia, agora que está gerando, depois que comecei a utilizar a ferramenta, tem assinatura virtual, tem a geração com os modelos, estou começando a fazer, ficou bem fácil, e eu pensava que os meus clientes, por exemplo, ia ter dificuldade, isso é um relato, tá? E aí ele não, eles gostaram bastante, sentiram confiança, falou, não, a gente faz o contrato, manda seus dados, então gera essa confiança mútua. Então, não é para desconfiar, não é para você passar a impressão para o cliente, por exemplo, que não, eu estou desconfiado de você, se você me der problema, eu vou te jogar na justiça. Não. É para deixar claro que tanto que você prometeu, você vai cumprir, quanto que ele espera, você vai cumprir. O cliente que tem receio de assinar contrato é um cliente suspeito. Assina. Cria um alertazinho, porque com certeza ele pode dar dor de cabeça para você, tá bom? E mais, você também não pode ser também tão chato assim. Pode ser que, tem pessoas, não, eu só trabalho depois que eu assinar o contrato. Às vezes você já tem uma parceria, já fez mais de 10 projetos com a pessoa, nunca teve problema. Você, não, pronto, vamos trabalhando aqui, me mande aí, mas bora assinar o contrato, manda os dados, a gente vai fazendo, trabalhando, e enquanto isso a gente assina também o contrato. Funciona também, tá? Não precisa ser essas pessoas totalmente legalistas, mas é sempre bom assinar, mesmo que seja um grande parceiro. Também para formalizar pagamento, né, de maneira que fique bem pré-estabelecida, porque pode ser que o cliente fuja, pode ser que ele não deixe de pagar, e você precisa realmente acionar judicialmente, é a única maneira de segurança que você vai ter. Você organiza e formaliza também o início dos trabalhos, e o que é que não pode faltar? Aqui uma listinha que a gente trouxe, quem são as partes? Você, cliente, CNPJ, CPF, o que é que vai ser feito? Quanto é que custa e como será pago? Que data será pago também? Quando você vai entregar? O que e o quando? E o que é que o cliente precisa fornecer também, isso é muito importante, né? Quais são as responsabilidades dele, além de fazer o pagamento. E o que é que acontece, né, se alguém mudar de ideia? Pode ser que você fale, não vou fazer mais seu projeto não, bora rescindir nosso contrato. Então tem lá, ó, beleza, se o projetista rescindir, vai ter uma multa de XXX, se o cliente rescinde, tem uma multa de XXX, você tem um prazo de até 3 anos para finalizar o projeto, se você não finalizar, você vai ter que pagar mais tanto, então, responsabilidade de cada um, o que é seu, o que é dele, o que cada um tem que fazer, e aqui é importante, né, se depender de qual foram as suas cláusulas, ou se você na proposta apresentou mais coisas ou menos coisas, nessa etapa você já aproveita para fazer a assinatura de contrato, explica os termos, e já faz o briefing, tá? Então você já economiza tempo aqui, já faz tudo em uma coisa só. O briefing, de fato, é executivo, né? Não para você fazer um estudo, mas de fato um briefing mais aprofundado, né? Ou então um programa de necessidades, enfim, depende da terminologia que você desejar, para você já tentar unir o útil ao agradável e ser mais prático em questão ao tempo, tá? E aí, a gente traz a questão do Ondesk aqui, tá?
Por quê? Porque hoje a gente cria já propostas do zero, no Odesk. Então, a parte comercial a gente está bem estruturada. Você tem follow-ups e KPIs bem organizadas na plataforma, ou seja, toda proposta que você manda está lá armazenada. Isso vai fornecer para você uma média de quanto que você manda de proposta, quantas que são aprovadas, por que elas não são aprovadas, qual a taxa de aceitação. Temos modelos e templates editáveis, tá? Hoje dentro do Odesk. Os templates estão cada vez melhores, né? A gente vem aprimorando o código, vem aprimorando as melhorias, vem vendo o feedback de vocês, vai fazendo os aprimoramentos necessários. E na parte de contratos, você cria também do zero, né? Os contratos, você não precisa nem ter nenhum modelo, a gente já traz várias cláusulas lá. Você pode editar as cláusulas, a gente está trabalhando num editor mais completo, igual a gente fez em proposta. E você pode assinar online dentro da plataforma. Ou seja, você digita lá os e-mails, já manda automático o contrato para assinatura via plataforma que tem autenticação, tá? E é confiável, uma parceira nossa, mas é tudo dentro do Odesk. Você chega lá, dá um cliquezinho, pá, assina online de maneira bem simples, prática e bem fácil. Na aula específica de contrato a gente mostra, a gente vai também ter aula específica de criação de proposta, então a gente vai ter tudo assim de maneira mais destrinchada e usando o Odesk aí, que é a nossa plataforma, né, que está viabilizando aí também esses nossos encontros aqui. E aí voltamos para a nossa fase. O único problema da indicação é que depende da sorte. A sorte não é escalável. Ou seja, você escalar com a sorte, gerar desejo com a sorte é muito arriscado. Invista em anúncios em parcerias estratégicas para você avançar. Mas vamos para 5, antes de a gente abrir aqui para dúvidas, né, bate-papo, seja da plataforma, seja da parte aqui de fluxo de cliente, ações para vocês fazerem hoje mesmo, ou amanhã, né, a semana. Escolher seus 5 melhores contatos e crie parcerias estratégicas. Tente buscar, com certeza você vai ter os seus 5 melhores. Não quer dizer que é as melhores parcerias da vida, ou da sua região, da sua cidade, do seu nicho. Mas as 5 melhores contatos que você já tem hoje. E tente estabelecer parcerias com mais estratégia. Pense com carinho, é uma das ações. Mostre nas redes sociais, tá? A gente depois vai falar um pouquinho mais disso, em outras aulas, em outros momentos, né? Que aqui cabe uma aula só para isso. Como vocês podem mostrar o processo, tá? Todo mundo já está de saco cheio de ver renda, é resultado final, né? Olha que casa linda, olha a peça fachada, né? Tudo bem que você às vezes pode ser disruptivo e gerar assim, uma imagem absurda que todo mundo fica encantado. Ou então a maneira que você faz, né? É isso, gera um diferencial, enfim. Mas se mostrar o processo, é importante porque a pessoa vai lhe conhecer, entender como você pensa como profissional, como você pensa a sua estratégia, isso de uma maneira mais fácil e didática. E entender a maneira que você faz, né? Trazendo outra visão dessa frase, já é um diferencial, por quê? Porque só você faz desse jeito. É muito difícil ter pessoas que façam da mesma maneira que você. E talvez alguma coisa simples que você julgue que não é relevante é um diferencial que alguém vai se identificar com você. Acredite, tá? Então a maneira que você faz já é um diferencial. Então mostre o processo e não apenas o resultado. Faça todos os follow-ups hoje, né? Tente fazer a lista aí, o que é que está pendente. Se você usa o Andesk e cadastra todas as suas propostas lá, tá tudo lá. Tem qual foi a proposta, qual foi o valor, qual foi o serviço, qual a data esperada, desde quando está atrasada. Amanhã de manhã a Unia vai mandar para você o e-mail, se você deixou nas preferências ativado o e-mail de pendências diárias, da sua dose diária de gestão. Então, liga, manda e-mail e faça as perguntas estratégicas. Como assim? Quais são as perguntas estratégicas de follow-up? A gente volta para cá, ó, acho que está na comparação aqui. Pronto. Quais são? Você entendeu o que o cliente quer já? E aí, o que é que achou da minha proposta? Era aquilo que você precisava? Ou faltou alguma coisa? Aí ele pode ser que ele não era o que eu precisava mesmo, etc. Aí você tenta aprofundar, deixar claro como resolver e criar confiança. Esse fliptzinho aqui é essencial e excelente, tá? Padronize também portfólios, propostas e contratos. Crie seus modelos de portfólio se você tem mais de uma especialidade. Ou então, poxa, eu quero atingir o cliente que ele só faz prédio. Então, você vai criar um portfólio de prédio. Você não vai apresentar indústria XXX que você desenvolveu. A não ser que você não tenha nada, você tem que mostrar realmente. Não tem nada de prédio, você vai pegar os projetos mais complexos para mostrar que você tem notório saber. Mas se você já tem uma gama de projetos feitos que são do tipo do cliente que quer fazer, então invista aí, padronize um portfólio para isso. Padronize suas propostas, padronize seus contratos, tá? Gere seus modelos, isso dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você faz, acabou. Você não precisa repetir mais. E enviem mensagem de follow-ups pendentes aí a todo mundo, tá? Tente responder aí o pessoal, não deixe de fazer esse follow-up e deixar propostas aí, e espera que às vezes seu cliente está uma ligação aí de ter fechado com você.